Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dando continuidade, né, aos nossos estudos de português, gramática, da nossa língua portuguesa, né? Hoje a gente vai entrar num assunto, né, que ele podemos dizer assim, que é um assunto curto, mas ele é muito importante, certo? Por quê? Porque o emprego que o G e o J têm nas palavras, né, muitas vezes ele precisa ser estudado, né, porque gera muitas vezes algumas confusões, né, como diz aqui, ó, o uso da consoante G e da consoante J gera muitas dúvidas e causa muitos erros de ortografia, né? Mas é importante falar, né, que a gente está falando, que a gente está se referindo ao G e o J quando vem antes do I e do E, certo? Antes do E e do I. Porque o G, né, quando vem antes do E e do I, tem o mesmo som que tem o J, certo? Então vamos lá, né? Isso ocorre porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema quando formam sílabas com a vogal I e com a vogal E, sendo pronunciadas da mesma forma, é isso que eu acabei de falar. Ó. Gé com G igual a Gé com J. Gi com G é igual a Gi com J. Não acontece esse problema quando o G está formando sílaba com A, com O e nem com o U. Né? Só acontece essa dúvida quando a gente está se referindo ao G com e com o I, certo? Devido ao fato, né, por causa do fonema, que é igual, né? O uso de G ou J é feito maioritariamente com base do étimo das palavras. O que é isso? Quando a gente fala maioritariamente, a gente está falando na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, principalmente. Quando a gente fala étimo, essa palavra étimo, ela está se referindo à parte principal assim da palavra, né? Que ela não vai mudar quando eu usar outras palavras, né? Que nascem dessa. Eu vou já mostrar uns exemplos para vocês. Espera aí. Apesar disso, há algumas regras, né, que nos ajudam a identificar a ortografia correta da palavra. Vamos ver essas regras. Nessas regras eu vou mostrar para vocês os exemplos, certo? Para dizer para vocês o que é étimo, o étimo das palavras. Vamos lá. Quando usar o G nas palavras, a consoante G, né, é usada em substantivos terminados em agem, igem e ugem, certo? Em palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógil, úgil, certo? Aqui não tem todos os exemplos, mas a gente pode, por exemplo, agem, né? A palavra viagem, igem, vertigem, né? Ugem, ferrugem, até coloquei aqui um exemplo, né? Ferrugem, aqui uma passagem, né? Termina com agem. No caso, ágil, né? Tem estágio, colégio, prestígio, né? Aqui privilégio, relógio, refúgio, certo? Em verbos terminados em ger e gir, né? Ger e gir. Em palavras derivadas de palavras escritas com G. Pronto, tá aqui, ó. Derivadas de palavras escritas com G. Exemplos com agem, né? Igem e ugem, como eu já tinha falado lá em cima, até dei exemplos, né? Passagem, vertigem, ferrugem, né? Então, exemplos com ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Olha aqui, ó, pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio, refúgio, certo? Olha, exemplos com ger, né, e gir, no caso G e gir, né? Proteger, fugir, fingir. Aqui eu tô, né, essa imagenzinha está representando proteger, proteger o meio ambiente, a natureza. Aqui está representando o refúgio e o relógio. Né? Então, quando é que a gente usa, né, quando é que a gente deve usar o J nas palavras? A consoante J, ela é usada, né, em palavras cujo étimo latino se escreve com J. Novamente, o que é o étimo? O étimo é a palavra original, né, a palavra original. Inclusive, na aula de português sobre esse assunto, né, eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, que mostram o étimo e as palavras derivadas, certo?
O étimo é aquela palavrinha original que não muda e que vai dar origem a outras palavras. Por exemplo, a gente tem viagem, né? Viagem. Aí deriva, né? Viajar, viaje, viajei, viajo, tudo com J, né? E todas essas estão derivando da palavra viagem. Mas no viagem que eu tô falando é no caso do verbo, né? Porque o viagem substantivo é com G mesmo, certo? Então, em palavras derivadas de uma palavra escrita com J, né? Quando essa, como eu acabei de falar, né? Em formas verbais de verbos terminados em jar ou gear no infinitivo, em palavras de origem tupi, africana e árabe. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Exemplos com jar ou ga, ó. Viajar, como eu tinha falado para vocês, viajar. Tem viaje, viajei, viajo, né? Aí arranjar, arranjo, arranjei, arranja, né? Lisonjear, lisonjeio, né? Exemplos com palavras, assim, as palavras que vêm, que surgem dessa, né? Essas aqui são o étimo, né? As palavras que surgem dessas, né? Que vêm dessas, que variam dessas, que nascem dessas aí, né? Elas são escritas com J, porque essa, né? A palavra original está escrita com J. Então, exemplos com palavras de origem tupi, africana e árabe. Olha, pajé, jequitibá, genipapo, certo? Aqui são exemplos de lisonjeios, né? Uma surpresa de aniversário, um presente, né? Tá vendo? Uma comemoraçãozinha, um modo de demonstrar afeto por alguém. E aqui tem várias formas de lisonjeio. Então é isso, gente, né? No livro de vocês, né, das páginas 77 até a 80, vocês vão ter atividade e leitura, certo? E lá vai ter a explicação de tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, né? E é uma explicação que não é difícil, mas é importante que a gente possa ter atenção, né? Amanhã, na nossa aula de português, a gente vê esse assunto novamente, tá bom? E a gente traz outros exemplos também para vocês. Então, né, que a gente possa se entender bem durante essas aulas, né? Que todas as explicações possam ficar claras para vocês, né? E caso tenha alguma dúvida, você pode assistir a aula de novo, né? Eu recomendo também a leitura das páginas que são colocadas aqui, né? Da explicação dos conteúdos. E não desista quando você sentir dificuldade, né? Você sentir dificuldade, não desista, né? Tente descobrir de uma forma, de outra, tirar suas dúvidas para que você possa realmente conseguir entender aquilo que a gente está tentando passar, tá bom? Então é isso, né? Ficamos por aqui, né? Que você possa ter um ótimo proveito e até o nosso próximo encontro. Tchau!